paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E o Evangelho é de João, no capítulo 16, dos versículos 12 ao 15, vai nos dizer assim: Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vos-lo anunciará. Queridos irmãos e irmãs, esta grande solenidade nos faz pensar sobre a unidade, sobre a comunhão. A Santíssima Trindade é unidade, é comunhão. Mas para que possamos entender o Evangelho de hoje e também a liturgia deste domingo, nós vamos nos recordar que nós há poucos dias celebramos o mistério pascal, depois continuamos a perceber as leituras dos 40 dias das aparições de Jesus aos seus discípulos, celebramos a sua ascensão ao céu. Depois, domingo passado, nós vimos o Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E agora nós estamos num outro momento. Agora vamos refletir sobre a Santíssima Trindade. Agora nós dirigimos o nosso olhar para esse céu que está aberto, para que possamos entrar com os olhos da fé nas profundezas do mistério de Deus. Ele que é uno, e ao mesmo tempo ele é trino. Uno na sua substância, mas trino em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por meio de Cristo, o Espírito de Deus, ele chega até nós como o princípio de uma vida nova. Nós vimos no Evangelho passado de João a perspectiva da salvação, da reconciliação, para que possamos viver a unidade com os nossos irmãos e unidade com Deus, essa comunhão. O Evangelho de hoje começa Jesus, nesse mesmo contexto das suas pregações, falando sobre a vinda do Espírito Santo. Ele fala ao discípulo: olha, tem muitas coisas para falar, mas ainda vocês não são capazes de compreender, porque ainda não desceu o Paráclito, aquele que vai dar a força, a luz para os iluminar nas vossas missões. O Evangelho nos fala que Deus Pai, ele continua a manifestar o seu desígnio de amor mediante os santos, mediante aquelas pessoas que são enviadas em missão, ou seja, todos os batizados. No nosso batismo, nós recebemos a graça, o dom do Espírito Santo. E Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. O Espírito da Verdade vai nos revelar o desígnio de Deus na multiplicidade dos elementos da criação. O desígnio de Deus é que nós vivamos em unidade para que possamos chegar até Ele na eternidade, mas viver aqui e agora, conforme Ele deseja, viver a unidade, viver o amor, a misericórdia entre os irmãos, entre a família, entre a nossa comunidade. É esse exemplo que o Senhor nos dá. Ele vai dizer que a ação do Espírito Santo será como que
o guia para a nossa plena assimilação da verdade. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará, ele vai nos guiar para a plena verdade revelada por Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele se encarnou para nos salvar, para nos redimir. E nós vemos que a missão do Espírito Santo é nos conduzir para a verdade, ou seja, nos conduzir para Jesus, para que nós possamos nos tornar discípulos de Jesus, assimilar a sua revelação, para dar continuidade na nossa vida, no cotidiano, fazer essa experiência com Jesus, conhecê-lo, fazer essa experiência de ter essa percepção de que Ele está próximo, de que Ele está ao nosso lado e que não nos deixa só, mas será o Espírito Santo que vai nos guiar a essa plena verdade, a essa compreensão da palavra reveladora de Jesus. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Por isso, diante dessa realidade, diante desse mistério que é a Santíssima Trindade, 3 pessoas, um único Deus. Esse mistério que nós vemos, contemplamos e fazemos com que o exemplo da Trindade possa fazer parte da nossa vida, viver em estreita união, em estreita comunidade. Jesus que veio, assumiu a nossa condição humana. Na teologia tem um termo que fala kenosis, ele se rebaixou, ele veio ao nosso encontro para nos trazer a verdade do Pai. Ele vai dizer a missão do Espírito Santo: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em estreita harmonia, estreita unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa unidade que devemos levar para a nossa vida do cotidiano. E o nosso anúncio da palavra, anúncio do Evangelho, deve fazer com que essa mensagem de Jesus faça sentido na vida daquelas pessoas que vão ouvir, possa entender o significado dessa mensagem, porque muitas vezes podemos cair nessa percepção de que é uma história, de que aconteceu. Não, é algo concreto, é algo presente na nossa vida. Jesus se encarnou, Ele subiu ao céu, mandou o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. Muitas das vezes a gente passa despercebido sobre isso. Ficamos muito presos na história. Ah, não, aconteceu, eu conheço a história de Jesus. Mas precisa essa vivência de vida, precisa essa convicção. Por isso, o nosso testemunho de vida, o nosso anúncio deve fazer sentido na vida das pessoas, fazer sentido para conosco, também sentido para o outro. Não fica uma coisa muito solta, fica algo muito ideal. É algo concreto, é algo real. E a Santíssima Trindade nos ensina isso, essa concretude, essa simplicidade, essa unidade, essa comunhão. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que possa nos iluminar, possa nos guiar, para que possamos conhecer, compreender a verdadeira verdade revelada por Jesus. Peçamos o auxílio de Nossa Senhora, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro,
rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.